Bem, vamos lá, pessoal, para fechar, então, os tipos de orações subordinadas substantivas. Vamos falar agora da apositiva. A apositiva, ela funciona como um aposto, pessoal, né? Acho que vocês lembram que é um aposto, né? Geralmente são expressões que estão entre vírgulas, né? Que caracterizam, né? Dão algumas características a alguma coisa que já foi dita anteriormente. Por exemplo, Joana, aquela menina muito estudiosa, foi viajar. Então percebo que aquela menina muito estudiosa está dando algumas características para que a gente consiga realmente saber de quem nós estamos nos referindo, tá bom? Aqui então, pessoal, a oração subordinada substantiva apositiva, ela é bem simples, no sentido de que, qual que é a construção dela, como que ela funciona, tá? Geralmente, pessoal, o aposto, ele aparece ou entre vírgulas ou depois de dois pontos, tá bom? Vamos lá, essa primeira oração aqui, que é uma oração de período simples, né? O povo faz um pedido, dois pontos, a punição dos culpados. Então, o que é essa punição dos culpados? É uma característica do quê? Do que o povo está pedindo, né? Vamos transformar isso numa oração subordinada? Vamos transformar? Ficaria assim, o povo faz um pedido, olha, continua a mesma estrutura, a principal continua, que se punam os culpados. O que apareceu aqui? Vamos lá, os dois pontos continuaram, apareceu um conectivo e eu tenho mais um verbo, ó. Aí mais um verbinho. Então tenho um verbo da oração principal e tem um verbo da oração subordinada. E essa oração toda aqui ela funciona como apositiva, ou seja, um aposto da oração principal, tá bom? Beleza, galera? Mas olha, marquem bem isso aqui, ó. Geralmente ela é caracterizada por dois pontos. Ela aparece depois de dois pontos, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Olha que interessante isso aqui, né? Olha como é interessante isso que eu vou mostrar para vocês agora, né? Vejam que as expressões, pessoal, as expressões elas podem ser analisadas sintaticamente de várias formas diferentes, né? Então aqui nos exemplos a seguir, a organização sintática das frases segue a ordem sujeito, verbo e objeto, que seria o quê? Uma ordem direta, né? Ou canônica, nós costumamos dizer, né? Então observe que os termos em negrito, né, cujo núcleo é sempre o substantivo, e a função sintática de cada um. Olha que interessante, pessoal. Na primeira oração, a punição dos culpados é o que? Um sujeito. O que é necessário? A punição dos culpados. Olha a segunda, ela já vira um objeto. Por isso que eu falo, né? Na análise sintática, as palavras, as expressões são que nem atores, cada um desempenha um papel diferente. Todos querem o quê? A punição dos culpados. Olha como objeto indireto, todos duvidam, quem duvida, duvida de alguma coisa, da punição dos culpados. Olha que interessante, ó, a preposiçãozinha aqui, ó, caracterizando o objeto indireto, né? Olha aqui ela como complemento nominal. Todos têm esperança. Olha aqui, ó, preposição e punição dos culpados está dando uma características aqui, uma característica, ou melhor, ela está ligada a quem? A palavra esperança, né? Olha que interessante isso aqui, né? Todos têm esperança do quê? Da punição dos culpados. Estou completando o quê? Um nome, não mais um verbo, como é no objeto indireto. No objeto indireto, eu completo o sentido de um verbo. No complemento nominal, eu completo o sentido do quê? De um nome, né? Então não tem como confundir objeto indireto e complemento nominal, porque o objeto indireto é um termo, né, uma expressãozinha que completa ou complementa o sentido de um verbo, né? E no objeto indireto tem a preposição também. Só que aqui, ó, punição dos culpados está completando o sentido do verbo duvidar, tá? Aqui, ó, eu tenho a mesma estrutura, eu tenho a preposição, só que da punição dos culpados está completando o sentido de quem? De um nome, esperança, tá bom? Aí, com o predicativo do sujeito, vejam, né? A resposta de justiça é a punição dos culpados. Veja que punição dos culpados aqui, ela é ligada à palavrinha resposta, né? Ela está funcionando como predicativo do sujeito, tem um verbinho de ligação, né? Então tem isso como predicativo do sujeito, né? Porque o predicativo do sujeito é aquele termo, aquela expressãozinha que está ligada a quem? Ao núcleo do sujeito, no caso aqui resposta, né?
Tem um verbo de ligação e tem um predicativo do sujeito. E aqui nessa última, ela é um aposto por quê? Primeiro, aparece depois de 2 pontos e punição dos culpados está se referindo ao quê? A alguma expressão que já foi falada antes, tá? Então, como a gente pode ver, não há vírgula, não foi colocado vírgula em nenhum momento aqui, pessoal, entre vírgula e esses termos, ou seja, não tem vírgula entre verbos e sujeito, objeto, direto, indireto, complemento nominal, né? Aqui nós temos só 2 pontos, né, no aposto, e também não há vírgula entre verbo e predicativo do sujeito, tá bom? Bom, mas aí tem outros casos, né? Quando um termo ou oração se interpõe entre os termos citados, né? Ou seja, ele não aparece nessa ordem natural, a ordem deixa de ser direta, portanto, eles não permanecem contíguos, né? Isto é, quando está um ao lado do outro. Nesse caso, haverá necessidade de isolar essas intercalações aqui por vírgula. Então, a punição dos culpados, meu amigo, é necessária. Aí, esse meu amigo aqui, ele é como se fosse um vocativo, né? Então, tem que colocar vírgula aqui para intercalar, né? A punição dos culpados, como disse o presidente, é necessário. Então, no período simples, não se emprega vírgula entre os seguintes termos. Quando contíguos, quando junto, né, numa ordem direta. Sujeito e predicado, verbo e seus complementos, né, nome adjunto. Então, isso aí é bem importante a gente entender. Bom, e se na ordem direta de uma oração do período simples não tem vírgula, a gente nota a mesma coisa na oração subordinada. Então, não vai ter vírgulas, não vamos colocar vírgulas entre a oração principal e oração subordinada substantivas, como a gente pode ver aqui, ó. Nem na subjetiva, nem na objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa. Aí na positiva, lógico, tem aqueles 2 pontos que nós já falamos, né? Então veja, pessoal, que na oração subordinada, ela segue basicamente a mesma estrutura. Pode ver que essas orações subordinadas elas estão muito semelhantes àquelas orações de período simples. A única diferença é que aparece sempre um conectivo e aparece sempre o segundo verbo, né, pessoal? Então, tenho sempre 2 verbos, ó. Olha só, conectivo, 2 verbos. E aí, quando é objeto indireto, né, tem que ter também a preposição, mas olha, o conectivo, ou o pronome relativo, né, e tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Então, o que eu quero que vocês façam, né? São 11 atividades nesse módulo, então eu quero que vocês façam da 1 a 6, né? Hoje ou até, né, vocês ficam à vontade, não precisa me enviar o hoje, não, eu quero que vocês me enviem tudo junto na quinta, porque na quinta eu vou dar o espaço de tempo da aula para vocês fazerem das 7 até a 11, né? Então fiquem tranquilos, então vamos dividir em 2 partes. As tarefas, então a tarefa é essas atividades 1 e 2, 3, da parte 62. Havendo qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, né? E até a próxima aula, pessoal.